Boa noite. Boa noite. Bolsonaro é esfaqueado na barriga durante passeata de campanha em Minas Gerais. O candidato era carregado por militantes na rua. Ele está sendo operado, mas não corre risco de vida. A Polícia Federal afirma que fazia escolta e que o agressor foi preso em flagrante. É um homem de 40 anos anti-Bolsonaro. Segundo a PM, ele foi espancado pelos manifestantes. Os outros presidenciáveis repudiam o atentado e exigem uma punição exemplar. Além de Marina, Ciro, Alckmin, Meirelles, Álvaro Dias, Boulos de Amoedo, Haddad também se manifestou. Temer reage às críticas de Alckmin e Haddad na propaganda eleitoral. O presidente, que desistiu de tentar a reeleição, é mal avaliado nas pesquisas, tenta demonstrar confiança. Edson Fachin rejeita pedido de Lula para poder disputar as eleições. Para o ministro do Supremo, nota do Comitê da ONU não suspende a condenação do ex-presidente. O Jornal da Gazeta está no ar. A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora divulgou agora há pouco uma nota sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro, candidato à presidência pelo PSL. A nota informa que ele foi atendido na urgência, passou por exames e foi levado para o centro cirúrgico. Jair Bolsonaro levou uma facada na barriga durante ato de campanha em Minas Gerais. Agora há pouco, pelo Twitter, o filho do candidato Flávio Bolsonaro escreveu pedindo orações. Disse que o caso foi mais grave do que esperavam, que a perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e a alça do intestino. Que o pai perdeu muito sangue e chegou no hospital quase morto, mas que agora parece estabilizado. Mais ou menos às 13h40 da tarde, Jair Bolsonaro era carregado por apoiadores em Juiz de Fora, quando fez uma expressão de dor. Um homem se aproximou e o atingiu. Veja o momento da agressão. A polícia militar disse que Bolsonaro foi atingido por uma faca e que um homem foi preso. O agressor, segundo a PM, é Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos de idade. Antes de ser preso, Adélio foi alvo de apoiadores de Bolsonaro que o seguraram e bateram nele. O candidato do PSL foi tirado às pressas do local e levado para um hospital. Reveja o momento da agressão. A assessoria de Bolsonaro disse que ele passou por uma cirurgia. A Polícia Federal vai abrir inquérito para investigar o caso. Em nota, a polícia diz que o candidato tinha escolta de policiais federais quando foi atingido. Bolsonaro, do PSL, lidera as intenções de voto sem o ex-presidente Lula na disputa. Segundo o Ibope, divulgado ontem, o candidato tem 22% de preferência. Bolsonaro também é líder no quesito rejeição, com 44%. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Essa tentativa de assassinar o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, em Juiz de Fora, Minas Gerais, é um grave atentado contra a democracia. Por isso, um ato terrorista. O autor não pode ser tratado como um louco. Não é louco. É um criminoso comum, deve ser tratado como se trata sempre um criminoso comum. É uma tentativa de homicídio e que resultou não da luta ideológica, da violência entre as facções, porque a violência entre as facções são entre as facções. E esse é um atentado específico. O atentado resultou da incompetência do Estado brasileiro em proteger candidatos a presidente da República. O Estado brasileiro, através da Polícia Federal, garante a vida dos cidadãos em geral, e especificamente dos candidatos a presidente. No entanto, a Polícia Federal soltou uma nota dizendo que ela estava fazendo a escolta e que prendeu o suspeito. Uma escolta não é feita para prender suspeitos. Uma escolta é feita para evitar que o candidato seja agredido. A tentativa de localizá-lo e defini-lo como louco é absolutamente inconsequente e ilógica.
Agora, a Polícia Federal tem que se desdobrar porque precisa revelar, num inquérito sério, quais são as verdadeiras causas desse crime, que é um crime que nos atinge a todos, e também contar direitinho quais foram as suas falhas na segurança. Quanto aos outros candidatos, em vez de ficarem soltando notas com platitudes e lamúrias, deveriam cada um deles exigir isso do presidente Temer e da Polícia Federal e cuidar de reforçar as próprias seguranças, porque isso pode despertar outros tipos de assassinos desse gênero. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto, em pé. O ato contra Jair Bolsonaro repercutiu entre os candidatos à presidência da República e também do Palácio do Planalto. Em Brasília, o presidente Michel Temer disse que qualquer ato de violência é intolerável no processo político. Ele classificou a ação como triste e lamentável. É intolerável, exatamente a intolerância que tem havido na sociedade brasileira. Ou esperamos que não haja nada mais grave, mas que sirva de exemplo para que as pessoas que hoje estão fazendo campanha percebam que a tolerância é uma derivação da própria democracia. É a derivação do chamado Estado de Direito. O candidato Ciro Gomes, do PDT, declarou numa rede social que repudia a violência como linguagem política e se solidariza com o opositor, exigindo que as autoridades punam os responsáveis pela barbárie. Geraldo Alckmin, do PSDB, escreveu que a política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Qualquer ato de violência é deplorável e espera que a investigação sobre o ataque seja rápida e a punição exemplar, afirmou ele. Marina Silva, da Rede, também repudiou a violência contra Bolsonaro e declarou que o ato configura duplo atentado contra a integridade física de Bolsonaro e contra a democracia. Segundo Marina, a sociedade deve refutar energicamente qualquer uso da violência como manifestação política. Henrique Meirelles, do MDB, desejou pronta recuperação a Jair Bolsonaro e também lamentou qualquer tipo de violência. Segundo ele, o Brasil precisa encontrar o equilíbrio e o caminho da paz e ter serenidade para apaziguar a divisão entre os brasileiros. Guilherme Boulos, do PSOL, afirmou que a violência não se justifica e não pode tomar o lugar do debate político. Boulos disse repudiar toda e qualquer ação de ódio e cobrou investigação do fato. Sem candidato definido para o lugar de Lula, o Partido dos Trabalhadores disse por meio da presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, que a política não pode ser uma seara de violência e que o PT é contra qualquer ato de ódio. Segundo ela, a luta política e o embate eleitoral devem ficar na disputa de ideias. O agressor do candidato Adélio Bispo de Oliveira foi preso em flagrante e levado para a sede da Polícia Federal em Juiz de Fora. Foi instaurado inquérito policial para apurar o que aconteceu. Adélio tem 40 anos e é natural de Montes Claros, norte de Minas. Em sua página no Facebook, ele tem várias postagens críticas a Jair Bolsonaro. Há também fotos contrárias a Temer e a Ana Amélia, candidata a vice na chapa de Geraldo Alckmin. O agressor também faz alguns posts criticando a maçonaria e exaltando o comunismo, o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Segundo relação de filiados políticos do Tribunal Superior Eleitoral, Adélio foi filiado ao PSOL de Uberaba, também em Minas, de 2007 a 2014. De acordo com esses registros, ele pediu desfiliação há 4 anos e não consta ter aderido a outra sigla. Outros candidatos à presidência da República fizeram campanha em São Paulo e em estados do Nordeste. Geraldo Alckmin passou o dia em São Paulo, onde pela manhã participou de sabatina promovida pelo Estadão e pela Faculdade FAAP. No evento, Tucano rebateu os vídeos do presidente da República. Disse que Temer não tem a liderança que precisa ter e nem a legitimidade. Sobre a pesquisa Ibope divulgada ontem, na qual ele aparece em 4º lugar com 9%, afirmou que a campanha ainda nem começou. Ciro Gomes, do PDT, deu início a um giro pelo Nordeste. Hoje esteve em Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O candidato afirmou ser completamente favorável à privatização da telefonia, mas contrário da Petrobras. Sobre o Ibope, em que aparece empatado com Marina, com 12%, e disputam quem fica com o 2º lugar, Ciro disse que a pesquisa é um retrato do momento.
Marina Silva, da Rede, também passou o dia em São Paulo. A candidata visitou uma agência de empreendedorismo social em Campo Limpo, periferia da capital. Ela disse que o diálogo com as mulheres não é uma estratégia eleitoral, mas um compromisso de vida. Ao comentar o empate com Ciro, Marina disse que não se incomoda com o crescimento do pedetista no Ibope e repetiu o discurso de que a pesquisa é um retrato do agora. O debate aqui na Gazeta, entre os candidatos à presidência da República, em parceria com Estadão, Jovem Pan e Twitter, está chegando. Vai ser no próximo domingo, a partir das 6 da tarde. Já o debate dos candidatos a governador do estado de São Paulo vai acontecer no dia 16 de setembro, domingo, também a partir das 6 da tarde. Lembrando que, se você quiser participar, deve mandar antecipadamente as suas perguntas para os debates por texto ou por vídeo no Twitter com a hashtag Gazeta Estadão JP. Cenário montado, quase tudo pronto. Agora o trabalho é de ajustes finais. O debate no domingo, dia 9 de setembro, vai ser com os candidatos a presidente da República. Eles vão se enfrentar a partir das 6 horas da tarde. Os púlpitos já estão posicionados. Em frente ao cenário do debate, são 330 lugares aqui no Teatro Gazeta. Na plateia vão ficar mais de 80 jornalistas credenciados, os assessores dos candidatos, também os convidados dos partidos e os convidados dos veículos participantes. Você, eleitor, também pode acompanhar tudo ao vivo pela TV, pela internet, pela Rádio Gazeta, mas também pode fazer a sua pergunta por texto ou por vídeo. Basta mandar pelo Twitter com a hashtag GazetaEstadãoJP. O debate terá a mediação da jornalista Maria Lídia Flandoli. Serão 5 blocos. No primeiro e no terceiro, os candidatos respondem perguntas um dos outros. No segundo bloco, os candidatos respondem às questões dos jornalistas. No quarto, cada candidato responde a uma pergunta de internauta encaminhada pelo Twitter. E na última parte do debate, os candidatos terão tempo para as considerações finais. Os jornalistas Eliane Catanhede e Vera Magalhães, do Estadão, Augusto Nunes e Silvio Navarro, da Jovem Pan, e Rodolfo Gamberini, da Gazeta, questionarão os candidatos. No domingo seguinte, dia 16, o debate será com os candidatos a governador do estado de São Paulo, também a partir das 6 da tarde. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu forte na tarde de hoje depois do ataque ao candidato do PSL. O índice passou a operar em alta e fechou o dia com avanço de 1,76%. Já o dólar, que abriu o dia em alta, passou a cair durante a tarde e depois acelerou a queda após o ataque, fechando a cotação do dia em R$ 4,10, queda de 0,95%. Segundo analistas, o episódio fortalece a imagem de Bolsonaro frente aos candidatos de esquerda, considerados contrários aos interesses do mercado. O ataque contra o candidato também repercutiu na imprensa internacional. Nos Estados Unidos, o The New York Times, o site financeiro Bloomberg e a rede de TV CNN destacaram que a ação complica ainda mais o cenário democrático brasileiro, já confuso e dividido. Citando o comunicado do Comitê de Campanha de Bolsonaro, os britânicos The Guardian e BBC destacaram que o candidato do PSL teve ferimentos superficiais e passa bem. Além de destacar o ataque, o alemão Deutsche Welle lembrou que Bolsonaro segue liderando as pesquisas de intenção de voto depois que o TSE barrou a candidatura do ex-presidente Lula à presidência. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A política brasileira está revolucionando o significado de civilização. No Brasil de hoje, civilização é um esforço político conjunto para estimular a sociedade a se destruir estupidamente. É contra esse pano de fundo que se insere a facada desferida contra Jair Bolsonaro, quando o candidato era carregado por apoiadores nas ruas da cidade mineira de Juiz de Fora. A novidade chega num instante em que Bolsonaro atravessa na campanha um momento paradoxal. Segundo o Ibope, o capitão tem 22% das intenções de voto. Está 10 pontos à frente de Marina e Ciro, empatados em segundo lugar. Mas Bolsonaro lidera também o ranking de rejeição, com 44%. Para cada adepto de Bolsonaro, há 2 eleitores que declaram que jamais votariam nele. A agressão a Bolsonaro, inadmissível num país que se pretende democrático, introduz numa eleição imprevisível uma dose extra de imprevisibilidade. A novidade pode aguçar o extremismo que marca a disputa, o que jogaria lenha numa fogueira
em que arderia a polarização entre a vítima Bolsonaro e Haddad, o poste de Lula, autoproclamado perseguido político. Outra possibilidade, mais benfazeja, seria a plateia enxergar no ataque a Bolsonaro uma evidência de que passou da hora de o país recuperar o bom senso. Boa noite. Ainda nesta edição, mais informações sobre o ataque a Jair Bolsonaro e o estado de saúde do candidato a presidente pelo PSL. Paulo Scaff, candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, teria recebido mais de 5 milhões de reais de Caixa 2 da Odebrecht em 2014. Essa informação é do jornal O Estado de São Paulo. Segundo a reportagem, um relatório da Polícia Federal diz que são robustas as evidências de que Paulo Scaff recebeu 5.169.000 reais da Odebrecht entre agosto e outubro de 2014. De acordo com a polícia, o valor foi omitido da prestação de contas à Justiça Eleitoral e, por isso, o candidato pode ser enquadrado no crime de Caixa 2. O relatório foi entregue hoje ao Supremo Tribunal Federal. O documento trata de suposto repasse de um total de 10 milhões de reais ao MDB e indica a prática de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Também são investigados o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Minas e Energia. Paulo Scaff nega a acusação e afirma que todas as doações recebidas na campanha de 2014 estão devidamente registradas na Justiça Eleitoral, que aprovou a prestação de contas. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista João Paulo Cabobianco, coordenador do programa de governo da candidata à presidência, Marina Silva, da Rede. Vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo. João Dória, candidato do PSDB, visitou as cidades de Itu e Pederneiras, no interior paulista. Durante o encontro com empresários da região, disse que quer modernizar a hidrovia Tietê-Paraná com recursos privados. O tucano prometeu ainda priorizar investimentos na segurança pública, equipando as polícias do estado. Dória comentou sobre o ataque ao candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL. Ele classificou o episódio como covardia e destacou que a eleição não se faz com agressão. O candidato Paulo Scaff, do MDB, fez campanha em Jaguariúna, região metropolitana de Campinas, no interior paulista. Ele visitou 2 indústrias. O MDBista disse que pretende estimular o crescimento econômico no estado para gerar empregos. Scaff disse que os jovens são prioridade. Outro candidato que fez campanha pelo interior foi Luiz Marinho, do PT. Ele cumpriu a agenda nas cidades de Aparecida, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Jacareí e São José dos Campos. Caminhou pelas ruas, cumprimentou eleitores e deu entrevista. O petista destacou que o investimento em turismo pode gerar empregos nas regiões. Márcio França, do PSB, realizou uma agenda dupla hoje como governador e candidato à reeleição. Ele visitou uma das obras do projeto Tietê para a despoluição do Rio, na Casa Verde, na zona norte de São Paulo. França disse que pretende ampliar o saneamento básico no estado e garantir que não falte água. O candidato também repudiou o ataque a Bolsonaro. Disse que o ato foi um atentado à democracia. Horas antes do atentado contra o Jair Bolsonaro, a assessoria do candidato comunicou à TV Gazeta que ele não compareceria ao debate do próximo domingo. Assinada por Fátima Gomes, a mensagem diz, abre aspas, conforme nosso contato telefônico, ratificamos que em virtude de conflito de agenda, o candidato Jair Bolsonaro não poderá comparecer ao debate marcado para o próximo dia 9 de setembro, fecha aspas. O ministro do Supremo, Celso de Mello, rejeitou hoje o pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que barrou a candidatura do petista. Segundo o ministro, não é possível suspender a decisão, porque o recurso apresentado contra a medida ainda não chegou efetivamente no Supremo. Na decisão, Celso de Mello afirmou ser prematuro o pedido de liminar antes da chegada do recurso. Mais cedo, o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, negou o pedido da defesa de Lula para suspender a inelegibilidade do ex-presidente. Os advogados pretendiam que a condenação determinada pelo TRF4, no caso do triplex do Guarujá, fosse suspensa. Em vídeos publicados na internet, o presidente Temer rebateu críticas de Fernando Haddad, do PT, e de Geraldo Alckmin, do PSDB.
Num dos vídeos, Temer pede ao candidato à presidência da República pelo PSDB que conte a verdade sobre o apoio dos tucanos ao governo dele. Desde o começo da disputa eleitoral, Geraldo Alckmin tem criticado as ações de Temer. Hoje, o MDBista afirmou que, quando apoiou o tucano em outras eleições, o ex-governador era diferente. Portanto, o PSDB, Geraldo, apoiou o meu governo. Não faça como aqueles que falseiam, que mentem para conseguir votos, influenciado pelo marqueteiro. Seja realista. Conte exatamente a verdade. Temer reforçou que políticos que apoiam a candidatura de Alckmin são da base parlamentar do governo no Congresso Nacional e que vão fazer parte da sustentação de um eventual mandato do PSDB. Em outro vídeo, Temer rebateu as críticas de Fernando Haddad, hoje candidato a vice-presidente pelo PT. O ex-prefeito deve assumir a cabeça de chapa depois de o TSE barrar a candidatura de Lula. Na campanha, Haddad tem criticado Temer. Tem dito que o MDBista traiu Dilma para assumir o governo e que ele está destruindo o país e cortando direitos. Quero recomendar a você, quando você e seus companheiros me chamam de golpista e de alguém que fez uma reforma trabalhista que recupera a modernidade no nosso país, eu quero que você leia a Constituição, Haddad. Em resposta, o PT publicou no site de campanha de Lula e Haddad um texto em que chamam Temer de youtuber ilegítimo e golpista. O Museu Nacional tem 1 milhão de peças para recompor o acervo. São itens que estavam armazenados em anexos que não foram atingidos pelo incêndio. O museu tinha um acervo de 20 milhões de peças. Parte desses itens que estavam em prédios que não foram queimados vai ser utilizada na recuperação do museu. São peças de botânica e animais, além de 500 mil de livros com mais de 150 anos. Um drone vai ser usado para verificar se há peças que possam ser resgatadas com precisão, quando a Polícia Federal e os bombeiros liberarem a entrada nos escombros no museu. Uma médica morreu numa tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. Ladrões levaram o carro dela e, em seguida, para fugir da polícia, deram ré e passaram com o carro em cima dela. A polícia procura pelos 2 homens que participaram do assalto à médica Maria Elisa Aquino de Alencar, de 57 anos, no Jardim Aeroporto, na zona sul de São Paulo. Um adolescente de 15 anos foi apreendido. Com ele, a polícia encontrou uma arma falsa. A médica voltava para casa depois de um plantão e foi abordada pelos criminosos neste farol. Quando os bandidos perceberam a chegada da polícia, eles deram marcha ré pela avenida e arrastaram o corpo de Maria Elisa por cerca de 100 metros. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Câmeras de segurança registraram o momento do crime. Os 3 assaltantes aparecem caminhando pela Avenida Lino de Moraes Leme, às 8h40 da noite de ontem. O carro prata da médica passa e para no farol. Um carro branco que vinha logo atrás também para e é cercado pelos assaltantes, mas o motorista dá ré e foge. Os homens vão então para o carro da médica. Ela é obrigada a descer e eles entram no veículo, mas dão de cara com a PM. Um dos bandidos foge correndo. Os outros 2 tentam fugir dando ré e atropelam a médica, que é arrastada e depois fica caída no asfalto. Fugiram aproximadamente por 50 a 100 metros e então executaram uma manobra chamada de cavalo de pau. Nessa manobra de cavalo de pau, os policiais perceberam então que caiu ao chão um corpo. E esse corpo depois foi constatado que era da proprietária do veículo. Pelas lesões, aparentemente, então presume-se que ela foi arrastada durante esse percurso, durante esses metros. Esse veículo foi detido, né, a alguns quarteirões do local, próximo à favela Alba, mas o indivíduo que estava dirigindo já havia conseguido êxito em fugir a pé também. Eles conseguiram apreender no local e no veículo um menor, que é o menor que estava no banco do passageiro. Josué tem uma barbearia há 30 anos ao lado da avenida onde o crime ocorreu. Ele diz que os moradores estão preocupados com a violência. Assalto, arrombamento, muitos menores agindo. Apesar do policiamento que está sendo constante aqui, principalmente depois dessa avenida aí, né, que reinauguraram, ou seja, o viaduto, mas assim, dobrou o número de polícia, mas o número de bandidos aumentou, né, cara? E aí fica realmente difícil para a gente entrar e sair das nossas residências. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 3 carros são roubados por dia na região.
Há pouco mais de um mês, uma câmera de segurança flagrou bandidos armados abordando este veículo. A rua fica a apenas 1 quilômetro da avenida onde a médica foi morta. O motorista estava com 2 crianças e conseguiu tirá-las do carro. Os bandidos fugiram com o veículo. Aqui em São Paulo, hoje o dia foi bastante ensolarado. Agora à noite a temperatura caiu bastante. E o que muita gente quer saber é como fica o tempo, né, no feriado amanhã e no fim de semana. Vamos ver a previsão com Tássia Sena. O feriado prolongado vai ser de pouco frio em praticamente todo o país. Inclusive na região sul, viu? Por lá, o frio continua intenso apenas na madrugada. Depois, tempo firme e nada de chuva. Olhando para o mapa, aliás, dá para perceber que o feriado da Independência vai ser ensolarado. A chuva só cai mesmo em algumas regiões do norte e em parte do litoral do Nordeste, principalmente aqui na área em azul. Com o calor e o tempo seco, destaque mais uma vez para a qualidade do ar piorando no centro-oeste e no sudeste. Como ficam os termômetros em algumas praias? No Nordeste, sol, chuva e calor de 30 graus em Natal. Em Fortaleza, não deve chover e esquenta ainda mais, até os 32. No Rio de Janeiro, poucas nuvens e máxima de 29 graus. E em Florianópolis, temperaturas mais baixas, porém ainda agradável, máxima de 23. No interior de São Paulo, o sol aparece desde cedo e faz calorão. Mas o tempo aqui no estado está seco, então começa aquela sensação de abafado, sabe? Principalmente no oeste. Em Votuporanga, por exemplo, deve fazer 33 graus. As cidades do norte paulista não ficam muito atrás, não. Máxima de 31 graus em Ribeirão Preto. No litoral, se depender do sol, vai dar praia sim, viu? Santos registra 24 e Caraguá até 26. Aliás, em toda a faixa leste, a sexta amanhece com névoa, mas esquenta rápido. Aqui na capital, a próxima madrugada ainda deve ser fria, com mínima de apenas 10 graus. Depois, o feriado promete ser com muito sol, máxima de 27. No sábado, também faz 27, com céu azul e aberto. E no domingo, a nebulosidade aumenta, mas não há previsão de chuva. Temperaturas agradáveis, entre 15 e 24 graus. Voltamos a falar do ataque ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro. O quadro de saúde dele é considerado estável. Segundo a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ele teve uma lesão no intestino e passou por cirurgia. O candidato precisou de transfusão de sangue. Ele vai continuar internado e não há previsão de alta. Daqui a pouco, decisão histórica na Índia. Suprema Corte do país descriminaliza a homossexualidade. Até já. Comercial de investimento tem sempre uma pessoa famosa. Roupa executiva, um escritório com parede de vidro e vista panorâmica da cidade. E não esqueça da trilha de jazz. Animações de gráficos que ninguém entende. E algum figurante entregando uma pasta vazia como se fosse importante. Assim são os comerciais de investimento. Mas o Banco do Brasil é diferente. Você investe direto pelo app de um jeito simples, fácil e descomplicado. Não importa o valor que você tem para investir. Banco do Brasil, mais que digital. Você sabe, meu jeito é diferente. Meu compromisso é não parar nada, terminar todas as obras. Vamos concluir 2 novos grandes hospitais. Em Caraguatatuba, no litoral norte, e em Serrana, na região de Ribeirão Preto. Vamos entregar nesse ano mais 6 estações de metrô na capital e terminar a duplicação da rodovia dos Tamoios, uma das maiores obras do Brasil. Eu não largo nada pelo caminho. Pode confiar, aqui tem palavra. Eu sou Márcio França, o novo governador de São Paulo. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Vote nos candidatos a deputado que vão ajudar a acelerar São Paulo.
Sou Tupã, prefeito de Presidente Prudente por 8 anos. Estou a serviço do Oeste Paulista. Para federal, vote Tupã 2510, com Dória e Alckmin. Amigos, Davi Soares, meu filho, candidato a deputado federal 2533. Podendo merecer o seu voto? Davi Soares, 2533. Oi, gente! Eli Correia Filho. Deputado federal 2577. Dória governador e Alckmin presidente. Vote nos deputados federais do Progressistas. Vote 11. Como autor da emenda da Fórmula 85 para a mulher, 95 para os homens, que permite a aposentadoria sem fator previdenciário, cuidado, o prazo vale até o final deste ano. Arnaldo Faria de Sá, deputado federal, 1152. Trabalho pelos vulneráveis, crianças, idosos, pessoas com deficiência e os animais. Ricardo Izar, 1111. Neste domingo, o Sempre Bela leva um truck de beleza com atendimento gratuito para as pessoas. O Brasil de Dilma e Temer é assim. Vou começar a chamada. Antônio Carlos. Ausente. Augusto. Ausente. Tatiana. Ausente. A educação brasileira precisa de uma reforma profunda. O lugar do jovem é na escola, estudando, aprendendo, garantindo o seu futuro. O Todo Seu de hoje está literalmente no ritmo ragatanga. As meninas do Ruge mostram no palco que o sucesso continua. Um terremoto deixou pelo menos 9 mortos e 30 desaparecidos na ilha de Hokkaido, no Japão. O tremor atingiu a ilha no norte do país e provocou deslizamentos de terra, destruiu casas e interrompeu o fornecimento de energia elétrica para quase 3 milhões de domicílios. O abalo acontece 2 dias depois da passagem do tufão Jebi. 11 pessoas morreram em consequência da tempestade na região de Osaka. Depois de mais de 150 anos, a Suprema Corte da Índia descriminalizou a homossexualidade. A lei antiga da era colonial condenava homossexuais a 10 anos de prisão. A decisão unânime foi comemorada por grupos LGBT que acompanhavam a sessão do lado de fora. Segundo a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais, 70 países ainda criminalizam relações homossexuais, sendo que 7 deles prevêem pena de morte. Em nota sobre o caso de abandono da antiga fábrica de sal que falamos ontem, a Prefeitura de Ribeirão Pires disse que encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei com a proposta de destinar a antiga fábrica de sal ao SESI e Fiesp e que aguarda a análise do projeto pelo Legislativo. A Prefeitura tem trabalhado com a equipe do SESI para efetuar tanto o restauro da construção quanto a nova escola. O ex-diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná confirmou, em delação premiada, que existia um esquema de arrecadação de propina no governo de Beto Richa, do PSDB. Segundo Nelson Leal Júnior, o esquema funcionava em diversas empresas públicas e secretarias do governo Beto Richa, no Paraná. O delator afirmou que a ação era chefiada pelo ex-governador Tucano, que é candidato ao Senado no estado, e pelo irmão dele, Pepe Richa, além do ex-chefe de gabinete do Tucano, Deunilson Roldo. As empresas envolvidas no esquema pagavam de 1 a 3% do valor dos contratos no estado, em troca de favorecimentos dentro das autarquias e secretarias. De acordo com as declarações de Leal Júnior aos procuradores da Lava Jato, o esquema teria funcionado inclusive no porto de Paranaguá. O próprio delator disse que recebia uma mesada de R$30 mil por mês de empresas que tinham concessões estaduais no setor rodoviário e que essas mesmas empresas contribuíram via Caixa 2 para campanhas políticas do PSDB no estado. Por meio de nota, a defesa de Beto Richa declarou que as alegações não apresentam qualquer sustentação. Os advogados de Beto Richa também disseram que não houve qualquer direcionamento em licitação durante a gestão dele no Paraná
e alegou que se tornou comum delatores apresentarem falsas afirmações à Justiça. O PSDB paranaense declarou que todas as doações eleitorais referentes às eleições de 2014 foram recebidas em conformidade com a legislação eleitoral. Depois de uma sequência de aumentos do preço da gasolina, a Petrobras anunciou hoje que adotou mecanismos para controlar o preço do combustível. Os reajustes, que são diários, podem ser feitos a cada 15 dias, se necessário. A intenção, segundo a estatal, é trazer proteção frente à volatilidade do preço e do câmbio, suavizando o repasse dessa variação ao consumidor. A mudança está em fase de testes, mas poderá ser aplicada no futuro, no preço de outros combustíveis, como o diesel, que atualmente está sendo subsidiado pelo governo federal. O IPCA, índice considerado a inflação oficial do Brasil, teve deflação em agosto. Segundo o IBGE, a taxa ficou em menos 0,9%, depois índice positivo de 0,33% em julho. Essa é a primeira vez que o IPCA fica negativo desde junho de 2017. A deflação foi impulsionada principalmente pelos setores de alimentos e transportes. Segundo especialistas, em meio à crise e o desemprego, o brasileiro está consumindo menos, o que provoca a queda nos preços. Maria Lídia entrevista João Paulo Capobianco, coordenador do programa de governo de Marina Silva da Rede sobre as eleições. Isso daqui a pouco. Tigo 2, com rodas e liga leve, sensor e câmera de ré, volante multifuncional, central multimídia, teto solar elétrico, freios a disco nas 4 rodas, assistente de subida, controle de tração e estabilidade, câmbio automático de última geração. Faça um test drive e entenda por que a Caoa Chery é a marca que mais cresce no Brasil. Esta é Mara Gabrilli. A minha sede de justiça faz com que eu não tenha medo de denunciar. O senhor está com medo, senhor presidente? Eu convido todos os deputados a deixarem essa sessão, pela ética, pela moral. Mara Gabrilli é atitude e o combate à corrupção é uma de suas principais bandeiras. Mara denunciou diversos casos de corrupção. Eu sou Mara Gabrilli e conto com o seu voto. Mara Senadora 457. A Prefeitura de São Paulo traz o FabLab, cursos gratuitos para você se desenvolver e criar seus próprios projetos. Acesse o site da Prefeitura e saiba mais. Seu direito de saber é nosso dever. O que faz um senador? Sou Ricardo Trípoli, candidato a senador por São Paulo. Eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal. E mais do que isso, uma produção legislativa suficiente para me dar credibilidade de ser o próximo senador por São Paulo. Trípoli é trabalhador, competente e tem coragem para fazer o que precisa ser feito em Brasília. É experiente, é ficha limpa. O nome dele é Trípoli. Ricardo Trípoli. Pesquise e compare. O povo sabe o que aconteceu no período que nós governamos esse país. Esse povo comia, esse povo recebia salário, esse povo estudava. O povo não esquece o Brasil de Lula. Aquele tempo bom, com trabalho, salário, comida na mesa. Um país com oportunidades para todos. Vem com a gente. Vamos fazer o Brasil feliz de novo. Lula é Haddad, é o povo, é o Brasil feliz de novo. Vem aí o 15º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Segurança é prioridade máxima para nossa gestão. Por isso, vamos ampliar de 5 para 22 unidades do BAEP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Uma força policial de padrão rota, e com a rota não se brinca. Bem armada, bem treinada, com viaturas novas, comunicação integrada com a Polícia Civil e as guardas municipais. Serão 17 novos BAEPs para combater o crime de forma mais rápida e eficiente. É polícia na rua e bandido na cadeia. Neste domingo, 6 da tarde, em parceria com o Twitter, Estadão e Jovem Pan, a TV Gazeta apresenta Debate 2018.
entre os candidatos à presidência da República. Conheça as propostas e promessas que podem afetar você e sua família e faça uma escolha consciente. Debate 2018, neste domingo, 6 da tarde. Oferecimento PES Sem Dor. Faça sua avaliação grátis na unidade mais próxima. Nós voltamos a falar sobre o ataque a Jair Bolsonaro. Os médicos que participaram da cirurgia do candidato à presidência vão conversar com a imprensa às 8h30 da noite para dar detalhes do atendimento. Segundo uma nota da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, onde ele foi atendido, o candidato deu entrada no hospital por volta das 13h40 da tarde com uma lesão por material perfuro cortante na região do abdômen. Ele foi atendido na urgência e, depois de exames, foi levado para o centro cirúrgico. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise das perspectivas da candidatura de Marina Silva. E hoje entrevisto o coordenador do programa de governo de Marina Silva, João Paulo Capobianco, que já foi secretário nacional de Biodiversidade e Florestas e também secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente no primeiro governo Lula, quando a ministra era Marina Silva. Agradeço sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, Capobianco, eu começo com esse fato que surpreendeu a todos nós, lamentável, esse atentado ao candidato Jair Bolsonaro. É algo que surpreende em plena campanha eleitoral, quando nós temos aí uma evidência da violência substituindo o debate político, ou da intolerância, né, à diversidade no jogo político, e aconteceu o que aconteceu. Eu queria ouvir você sobre isso. Eu sei da sua perplexidade. Quero saber o seu sentimento. Olha, Maria Lídia, é algo absolutamente chocante, né, que todos envolvidos nas campanhas e fora das campanhas, qualquer brasileiro está chocado com isso. E a Marina foi extremamente assertiva em relação a isso. Assim que ela soube, ela interrompeu a programação dela para fazer uma comunicação oficial, lamentando profundamente isso. A Marina preza o debate de ideias, ela faz questão de ter um programa com propostas, debater propostas, não fomentar a violência ou o debate que não seja construtivo. Portanto, para ela e para todos nós é algo chocante que tem que ser repudiado com toda a veemência. Bom, vamos agora falar da campanha Marina Silva. Ela vem aí num percurso e Marina teve um desempenho muito interessante que as pesquisas mostraram antes mesmo do início do horário eleitoral, que é com que contam muitos políticos, né, num sentido de avanço. E saiu ontem a pesquisa do Ibope, e Marina Silva apareceu nessa pesquisa com os mesmos 12% que ela tinha na pesquisa anterior, feita em agosto mesmo. Bom, e o que chamou a atenção aí foi o empate de Ciro Gomes com ela. Eu quero ouvir de vocês se, como muito analista andou falando, acendeu luz amarela para Marina Silva, se Ciro Gomes é a pedra no caminho de Marina Silva. Não, olha, Maria Lídia, de forma alguma. Acho que a campanha da Marina, que aliás é a terceira campanha, ela é baseada em propostas, em discussão, em debates, né? Ela está há muito tempo buscando e apresentando propostas que possam resolver os dramáticos problemas do Brasil. Se nós pegarmos a trajetória de 2010, 2014, agora 2018, a gente percebe que, infelizmente, questões que ela colocava já em 2010 como fundamentais para que o Brasil pudesse se ajustar nesse longo percurso que ele vem percorrendo, essas ideias continuam tão questões fundamentais agora como eram já em 2010, então está se agravando. Então, o trabalho da Marina e a postura dela tem sido esse, propor ideias, debater ideias e se apresentar como quem pode, de fato, fazer uma transição extremamente necessária para o Brasil. Ela não está disputando a presidência
como uma disputa louca. Agora, ela está disputando ideias. Então, só para concluir, então, na realidade, o que nós estamos vendo é que ela tem uma posição extremamente importante, ela está em segundo lugar, as variações foram todas na margem de erro, né? E nós estamos muito confiantes de que a mensagem está sendo passada, que ela está conseguindo comunicar isso, apesar de todas as dificuldades que a candidatura dela sofre em função das limitações de tempo e de recursos, mas que ela está conseguindo comunicar, levar essa opinião, essa esperança para as pessoas, e ela se mantém com muita força nessa posição que ela está já há algum tempo. Agora, quando você fala de governo de transição, fica um texto subjacente de algo provisório. Não, ao contrário. Se eleita presidente da República, ela assume para 4 anos o mandato. Agora, quando você fala de transição, explica melhor isso. É uma transição para o país. O país veio de um processo de redemocratização. O país implementou uma nova Constituição, promoveu vários avanços e estagnou. O Brasil precisa fazer uma mudança. Não é uma transição de governo, uma transição de propostas, uma transição para o país entrar no século XXI. Esse é o grande desafio que nós estamos trazendo e o programa de governo da Marina tem esta característica fundamental. Nós vamos enfrentar a questão da reforma da Previdência, a questão da reforma tributária, a questão da reforma política, porque são fundamentais para que o Brasil recupere a sua capacidade de produzir, de incluir pessoas nesse processo, de dinamizar a sua economia, mas nós queremos fazer isso colocando o país no século XXI. Essa que é a principal diferença entre nós, porque fazer tudo isso, fazer as mudanças necessárias, mas colocar o país no século XX, manter o país no século XX, ou seja, não incorporar todas as mudanças que a humanidade, que estão ocorrendo com a humanidade na economia, nos mercados, nas novas opções, na sustentabilidade como um elemento central, isso é o que a Marina propõe. Portanto, é uma transição para uma nova situação. Certo. Bom, agora a questão, Marina Silva apareceu e cresceu pelo destaque que teve na defesa da questão ambiental. Na campanha de 2014, a ênfase não foi dada à questão ambiental. E, dessa vez, com a aliança feita com o PV, o vice, Eduardo Jorge, é do PV. Eu quero saber, Marina empunhou novamente a bandeira da defesa ambiental? Olha, existe um pouco talvez uma leitura um pouco superficial em relação a isso, né? Não é sua, mas é o que se faz geralmente. Para a Marina e para todos nós que estamos na agenda da sustentabilidade, a questão ambiental não é algo em si, não é algo a mais, não é uma atividade específica. A questão ambiental perpassa toda a ação de governo, toda a ação da sociedade. Tanto que alguns nos cobram, inclusive, até divertido isso, nos cobram que, poxa, um programa não tem um capítulo do meio ambiente, a Marina abandonou a agenda ambiental. Olha como as leituras são interessantes. Você está justamente perguntando se a Marina voltou a empunhar essa bandeira. E o destaque não foi tão grande, pessoas, né? Às vezes, não é questão de abandonar. Né? E às vezes pessoas cobram que não tem um capítulo de meio ambiente. Por que não? No programa de governo tem? Não, claro que não. Porque tem. Meio ambiente está em todas. Então, na área de saúde está lá meio ambiente, na área de educação está meio ambiente, na questão da segurança está meio ambiente, na questão do desenvolvimento econômico. Permeia o programa de governo como um todo. A questão das cidades, a questão da qualidade de vida no campo, ou seja, a questão da sustentabilidade do meio ambiente é uma questão que é estratégica e ela é transversal a todas as ações. É exatamente quando eu digo que a Marina traz um programa e uma proposta de governo, muito mais do que um programa, está no DNA dela, essa transição para que o Brasil, de fato, assuma as suas riquezas, que são a sua diversidade ambiental, a sua diversidade cultural, as suas diferenças, as suas vantagens comparativas e possa, de fato, fazer uma diferença no cenário internacional, inclusive. Né? O Brasil precisa reafirmar
as suas vantagens comparativas. E a questão ambiental é uma delas, e, portanto, ela tem que estar em todas as iniciativas que nós vamos desenvolver. Bom, nós estamos todos ainda abalados pela tragédia que destruiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. E, em função disso, né, foram atrás para ver os programas de governo, o que contemplavam em relação à preservação do patrimônio cultural, né? E praticamente ninguém. A Marina Silva, sim, aparecia no programa de governo dela a questão da preservação e do investimento no patrimônio cultural brasileiro. Especificamente em museus também citava. Em museus especificamente, é isso que eu ia te perguntar. E isso antes do incêndio. Claro, muito antes. Muito antes, né? Porque a cultura é algo absolutamente central na formulação da própria identidade da sociedade brasileira. Sem cultura não há identidade, não há sociedade, né? Então a cultura é central e os museus fazem parte desse processo, né? Fazem parte fundamental da memória da sociedade, da sua história, da sua trajetória. Quer dizer, não há sociedade desenvolvida que não tenha o respeito, a proteção da sua memória, a valorização da sua história, né? Então, evidentemente, isso não podia deixar de estar no programa. Okay. Né? Bom, Capobianco, nós encerramos aqui a entrevista. Eu espero vê-lo domingo no debate promovido pela TV Gazeta, Estadão, Twitter e Jovem Pan. E Marina Silva, já com presença confirmada. Com certeza. Né, algo tão importante que é essa interlocução entre candidatos ao comando da vida do país, onde repousa a esperança de todos os brasileiros. Muito obrigada. Muito obrigado a você. E até domingo, às 6 da tarde. Espaços fundamentais para que se faça a diferença na comunicação com a sociedade. Obrigada, uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Acaba de sair uma nova pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vamos aos números. João Dória, do PSDB, registra 25%. Paulo Scaff, do MDB, 23%. Márcio França, do PSB, 8%. Luiz Marinho, do PT, 5%. Professora Lisete, do PSOL, 2%. Major Costa e Silva, democrata cristão, 2%. Branco, nulo ou nenhum, 22%. Não sabe, 8%. Os demais candidatos atingiram 1% ou menos. E o Datafolha também divulgou a corrida eleitoral para o Senado. Terão que ser eleitos 2 senadores. Eduardo Suplicy, do PT, aparece com 30%. Mário Covas, Podemos, 18%. Major Olímpio, PSL, 11%. Mara Gabrilli, PSDB, 8%. E Trípoli, PSDB, com 6%. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a Polícia Civil de Minas Gerais revelou que um outro suspeito pode ter agido no ataque ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Não foram dados mais detalhes, só que esse outro suspeito foi abordado e deve ser interrogado. Ainda, segundo a polícia, o agressor Adélio Bispo de Oliveira confessou o crime, dizendo que agiu a mando de Deus. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Neste domingo, 6 da tarde, confira o debate 2018 entre os candidatos à presidência da República.